Tá gravando? Muito bom, dona Maria, pode sentar. Gente, então vamos continuar aqui agora gravando. Hoje, então a gente falou sobre a vida de oração, né? Essa semana a gente fez a experiência de tentarmos rezar 15 minutos. E vocês falaram, né, que às vezes a gente começava conversando com Jesus sobre uma coisa, aí no meio da oração dava outro assunto, né? Aí voltava no primeiro assunto e ficava meio sem norte, né? Meio sem norte, meio baralhado, né? Tá bom, né? O importante é falar com Jesus, né? O importante é conversar com Jesus. Mas, essa oração embaralhada, igual vocês comentaram aí, ela já traz o seu fruto, ela já é uma oração frutuosa, porque ela te põe na presença de Jesus. O que é rezar? Rezar é estar na presença de Jesus e conversar com Jesus, é conviver com Jesus. Quando Moisés ia falar com Deus na tenda, Moisés saía da tenda e ele saía com o rosto iluminado. Aquele rosto iluminado de Moisés assustava tanto os judeus que eles falavam: coloca um véu sobre o seu rosto que a gente está assustado, a gente não consegue olhar para a sua face, que a face dele resplandecia, brilhava. E Moisés tinha que colocar o rosto, um pano sobre o rosto, um véu, né? Então, quando a gente se põe na presença do sol, o sol nos esquenta, o sol nos queima, o sol ele age sobre nós. Da mesma forma, a oração, vida de oração. Só pelo fato de você estar rezando, seja falando com Jesus, o que quer que seja, Jesus já está te aquecendo, queimando os seus pecados, como está colocando vitamina D na sua alma, né? Podemos dizer assim. Mas a gente pode potencializar as graças e as bênçãos da vida de oração. Tipo, uma coisa é você ir a pé, né? Conheço uma menina que foi a pé para Aparecida, esse tempo atrás, né? Uma coisa é você ir a pé. Outra coisa é você ir de bicicleta, né, Yuri? Dá para ir para Aparecida de bicicleta. Já é menos sofrimento do que a pé. Mas dá para ir para Aparecida de Fusca também, que é melhor que de bicicleta. E dá para ir para Aparecida de, sei lá, de um Honda Civic, que é melhor que de Fusca. De qualquer jeito, você vai para Aparecida. Só que você vai para Aparecida de Honda Civic. Muito bom, né? É uma peregrinação. Se for no ar-condicionado e tal, você vai ter graças, é bom. Mas se você for a pé, é muito mais difícil, né? Então Nossa Senhora vai te dar, assim, não vamos falar que é matematicamente, né? Mas assim, humanamente falando, é mais como eu vou dizer, tem mais méritos, né? Tem mais méritos você ir a pé do que você ir de Honda Civic. É claro que se você for de Honda Civic, no ar-condicionado e confortável, meia hora você está em Aparecida, a gente estava até Aparecida num rondão, meia hora você está lá, né? A pé dá quanto tempo, mano? Depende. Um dia, mas você falou noite? Não, entre 8 ou 10 horas. Então, mais que meia hora, né? Mas só 10 horas. 10 a 11 horas. 10 horas. Então, se você for 11 horas, você tem mais méritos espirituais, né? Diante de Nossa Senhora. Então, assim, dá uma impulsionada na sua peregrinação. Não, que você de Roda Civic não vale, claro. Mas se você for a pé, é outra graça. Isso que a gente vai comentar hoje, a Lexio Divina, a leitura divina, ela dá uma impulsionada na nossa vida de oração. De por quê? Hebreus capítulo 4, versículo 12, que eu queria, fala assim: a palavra de Deus é viva, ela é mais eficaz que a espada de 2 gumes, e ela penetra na divisão do corpo e da alma. A palavra de Deus, ela age poderosamente na nossa vida, e ela nos transforma de uma maneira inacreditável. Um grande exemplo, eu não vivenciei, não vi isso daí, mas eu ouvi numa pregação do Anderson Reis. Não sei se vocês conhecem o Anderson Reis, ouviram falar no missionário católico, Anderson Reis? Ouviram falar? Não. Muito bom, excelente. Numa pregação dele, ele contava que havia um rapaz que estava com processo de demônios, né? Estava precisando de passar por um exorcismo. E havia agendado exorcismo com o padre, né? Só que o padre, diante daquelas tarefas, todo o padre falou assim: ó, vamos fazer esse exorcismo semana que vem, terça-feira. E era tipo assim, era segunda-feira, uma semana antes, ia contar 8 dias, pessoas assim. E o menino atormentado pelos demônios, uma angústia tremenda, né? Quem já leu os relatos do exorcismo sabe como que a pessoa possessa sofre, né? E ele falou assim: então eu vou ler a Bíblia essa semana.
Ele entrou para o quarto e leu a Bíblia, dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia, buscando a paz. Quando o padre chegou para fazer o exorcismo, naquele dia, cadê o demônio? Não tinha mais demônio. A própria, o menino, podemos dizer assim, né? O menino auto-exorcizou-se a si mesmo. Por quê? A leitura bíblica foi o exorcismo. O demônio não resistiu ao poder da palavra de Deus. Por que o demônio não resistiu, não resiste ao poder da palavra de Deus? E olha quando Jesus é tentado no deserto, como que Jesus vence a tentação. Tudo que Jesus faz é salvífico. Tudo que Jesus faz, ele traz um ensinamento de salvação. Por isso, quando a gente lê o Evangelho, a gente diz, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Cada versículo do Evangelho tem salvação. Então, quando Jesus cura um leproso, ele está mostrando um caminho de salvação. Quando Jesus multiplica as águas, a água, ele transforma a água em vinho nas bodas de Caná, ele está mostrando um caminho de salvação. Quando Jesus chama Pedro, né, para segui-lo, Jesus está mostrando um caminho de salvação. E quando Jesus vence a tentação do demônio com a palavra, ele está mostrando que a palavra tem um poder espiritual. Por isso que a gente chama a palavra de espada. Por isso que o Hebreus vai dizer que ela é uma espada de 2 gumes, mais penetrante, que ela penetra entre a divisão entre a alma e o corpo, ou seja, ela alcança onde ninguém pode alcançar. Por quê? Porque a palavra, a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Ela não é a palavra de Deus. A palavra de Deus não se insere na Bíblia. Porque a palavra de Deus é o próprio Cristo. Ele é o verbo de Deus. É o verbo com carne facto est. O verbo se fez carne. Jesus é o verbo. Mas a Bíblia contém a palavra. Então a gente pode dizer que a Bíblia contém o Cristo. Por isso que a Bíblia é sagrada. Quando a gente lê a Bíblia e reza em cima daquilo que Deus nos falou, buscando fazer a vontade de Deus, fit me salutare tu, fit me voluntas tua. Quando a gente lê a Bíblia, buscando fazer a vontade de Deus e reza, pedindo a Deus a graça de fazer aquilo que Ele nos falou pela Bíblia, meu Deus do céu, isso é uma bomba atômica espiritual. Isso aí é a pé para aparecer. Talvez até hoje você está vendo para aparecer de Honda Civic. Glória a Deus. Mas se você começa a fazer a Lexio Divina, a leitura bíblica, que faz com que essa leitura bíblica tenha um espaço no seu dia, e depois de ler aquele pedaço bíblico, aquele trecho bíblico, você começa a rezar em cima daquilo, pedindo a Deus a graça de fazer aquilo que Ele está te falando. Isso dá um boom na sua vida espiritual. E você começa a avançar para águas mais profundas. Queridos, eu passei essas Bíblias para vocês lerem, para vocês verem. Esses são as Bíblias que eu já fiz de área espiritual, né? Agora eu vou pegar uma nova para fazer, inclusive chegou essa semana. Aquela vermelha. Aquela vermelha que chegou lá que eu comprei. Comprei na editora Eclésia. Esse livrinho aqui, ó, é excelente e é baratinho. Se eu não me engano, ele está na faixa de 15 a 20 reais no site da Canção Nova. Aqui em Taubaté não tem loja da Canção Nova, né? Não, na São José tem. Mas eu acho que em qualquer livraria católica você encontra isso aqui, ou dá para comprar pela internet, né? O nome desse livro aqui é A Bíblia no Meu Dia a Dia. É do Monsenhor João Zabim, que é o fundador da Canção Nova. É finíssimo, tá vendo? Ele traz um método de ler a Bíblia. E ele traz também uma sequência de livros para orientar a sua leitura. Por quê? Eu não leio a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Pode até ler, mas não é o mais indicado. Por quê? Porque no Novo Testamento que Deus se revela por completo, né? Lembra que falou sobre a revelação? Que a nossa fé se baseia na revelação? É no Novo Testamento que Deus se revela por completo. Entendeu? Então, primeiro a gente precisa conhecer quem é esse Deus. A gente vai conhecer esse Deus no Novo Testamento. Depois que a gente já conhecer quem é esse Deus, a gente vai para o Velho Testamento para conhecer a história desse Deus com o seu povo. Que é a história de Deus com o povo hebreu, que também, de certa forma, já deu 10 minutos, vou tentar concluir então. De certa forma, é a história de Deus conosco mesmos. Bom, então, eu convido vocês a fazer essa experiência de mergulhar na Bíblia.
mulher na Bíblia. Por meio desse livrinho. Certo? A Bíblia no meu dia a dia do Monsenhor Jonas Abib. Mas agora, basicamente, para encerrar essa catequese, para não ficar muito demorado, hoje vai ser meu recorde. Vocês estão vendo essas três cores que vocês já encontraram nas Bíblias aí, né? Amarelo, verde e azul. Eu uso essas três cores porque eu sou nacionalista, são as cores da bandeira do Brasil, tá vendo? Verde, amarelo, azul e a Bíblia é branca, fica as cores da bandeira. Nesse livro aqui, o Monsenhor Jonas, ele sabe aquelas canetas de 4 cores? Aquelas bics de 4 cores? Ele orienta usar aquelas bics de 4 cores para ir marcando. Minha esposa usa as bics de 4 cores lá. Eu prefiro usar o giz, porque o giz fica mais bonito a Bíblia, dá um aspecto melhor e não borra, porque a caneta borra, não tem? Essa Bíblia aí, ó, se você pegar o Novo Testamento dela, essa daí, mano, ele tá com você, é a mais antiga. Se você pegar o Novo Testamento dela, você está vendo que a caneta tudo borrou, né? Passa para o outro lado, olha ali a carta de João, para você ver como é que está tudo borrado. Ela mancha, o giz não mancha. Então você vai pegar 3 cores, pode ser o giz, ou pode ser uma caneta de 3 cores, verde, preta e vermelha, né? Ou azul, vermelha e verde, e você vai marcar. Você vai marcar 3 coisas: promessas, princípios eternos e ordens. O verde, eu marco as promessas. Promessas é aquilo que Deus fala que vai acontecer no futuro. Certo? Lê alguma coisa que está em verde aí, Simar. Qualquer coisa que estiver em verde, qualquer lugar da Bíblia aí. É onde eu estou aqui? É, qualquer lugar. Gemerás quando chegar o desinveste e consumir a carne do teu corpo. Então dirás: porque eu odiei a disciplina, o meu coração recusou a exortação. Porque não dei atenção aos meus mestres, nem dei ouvido aos meus educadores. Por pouco cheguei ao cúmulo da desgraça, no meio da assembleia e da comunidade. Jeremias, está vendo? Provérbios. Provérbios. Então fala assim, ó, gemerás, não é assim que está escrito? Gemerás. Quando acontecer tal coisa, você vai gemer e vai sofrer. Vai para a igreja. Então, é uma promessa, é algo que vai acontecer no futuro, né? Gemerás, você vai passar por um sofrimento porque você não ouviu aquilo que eu disse. Certo? Lembra mais uma ordem aí, Dona Paula? Amarela. Qualquer coisa. Não tomes mulher, nem tenha filhos ou filha neste lugar. Uma ordem, ó, não tomes mulher, não tenha filho nesse lugar. É uma ordem, ficou claro, né? É uma promessa, algo que vai acontecer de ordem. Deus está dando uma ordem, simples. Agora o princípio eterno, que chama mais atenção. Quem que lê para nós o princípio eterno? Azul? Qualquer coisa em azul. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, né? Gente, isso, na época de Jesus, tudo era permitido, mas nem tudo convinha. Hoje, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Amanhã, tudo me é permitido, mas nunca vai mudar. É um princípio eterno. Tipo, Deus é amor. Lá na primeira carta de João. Há 1000 anos atrás, Deus era amor? Era amor. Hoje, Deus é amor? Hoje, Deus é amor. Daqui 1000 anos, Deus é amor. Então, assim, você vai marcar as promessas, aquilo que vai acontecer, que Deus está falando que vai acontecer, as ordens, Deus está dando uma determinação, uma ordem, de amarelo, e de azul, o princípio eterno, aquilo que era, que é, que sempre será. Depois que você marcar, ler a Bíblia marcando isso daí, você vai pegar um caderninho, que vai ser o seu diário espiritual, e você vai passar ali um versículo só, um versículo. A promessa que mais chamou sua atenção, mais tocou seu coração. Você vai anotar lá. Depois você vai anotar a ordem que mais te chamou a atenção, que mais tocou seu coração. Você anota. É legal você passar ali um versículo para você decorar. Porque isso é uma ótima técnica de decorar versículos. Então depois quando você estiver conversando com alguém, esse versículo começa a voltar na sua cabeça. Entendeu? Puxa, isso daí, Lucas 1:26, Nossa Senhora apareceu para... o anjo apareceu para Maria e tal. E ele, Lucas 1:26, o anjo apareceu para Maria. Aí porque você escreveu lá, né? Não temas Maria receber. Não temos uma ordem. Mas qual que é a lógica da data, dia, horário e local? É para lembrar, uma recordação.
Onde você tá? Acho que eu penso. Mas, Teve um probleminha terrível comigo. O quê? Eu não consigo Escrever? Passarinho? não escrever em livro, principalmente da Bíblia. Escrever na Bíblia? Não, Cara, só é marcar. esse marcar a Bíblia, tem muita gente que tem esse problema, inclusive nesse livro aqui, o Padre Jonas fala sobre isso. Tem gente que tem bloqueio de marcar a Bíblia. O Padre Jonas diz assim nesse livro, ó, não precisa ter bloqueio de marcar a Bíblia. Por quê? Deixa os sinos dobrarem aqui mesmo. Porque só a pessoa acha que é a citação do Padre Jonas. Sim, toca pra caramba. Foi 29. Nossa, acabou. Eu não achei aqui exatamente onde que o Padre Jonas fala, mas aí quando vocês tiverem a oportunidade de ler o livro, vocês vão encontrar. Eu achei que a parte que fala da ordem, da promessa, do princípio eterno. Você falou da data, né? Eu falei que eu colocava para marcar, mas não achei aqui falando nunca com a data. Tem diferença entre Bíblias? Tem diferença de tradução, cara. Tem muita diferença. Sim, é o mesmo conteúdo, né? Mas as palavras que são usadas diferem. Às vezes muda a ordem das palavras da frase, às vezes muda a frase. Você é PM? Eu sou PM. Deixa minha foto pra Desculpa, eu além de curiosa, eu sou curiosa. Além de curiosa, eu sou curiosa. Olha o que eu achei aqui, ó. Sublinhe as passagens mais importantes, aquilo que chamou a atenção, o que lhe tocou e falou de maneira especial. Eu até gosto de usar caneta de 4 cores. Uso uma cor para a promessa, a ordem e o princípio eterno. E isso ajuda, põe os trechos em destaque e diferencia. Use sinais significativos para você. Faça anotações. Não tenha medo de riscar a Bíblia. Ela é um instrumento de trabalho. Você vai ter a sua Bíblia bem marcada. Vai ser fácil você se lembrar e encontrar as passagens que procurar. Além disso, vai ser mais fácil concentrar a atenção na leitura, entender a mensagem e gravar na mente e no coração. Você não está simplesmente fazendo estudo, você está buscando um encontro com a palavra de Deus. Então, o Padre Jonas fala assim bem claro, não tem medo de riscar a Bíblia, é para riscar mesmo, entendeu? E se você pegar a Bíblia dos exegetas, cara, meu Deus do céu, tem que ver o que os caras, eles fazem quase uma Bíblia dentro da Bíblia. Os caras põem cola, folha de anexo, tipo, eu já fiz muito isso. Você grampeia uma folha do lado, escreve ali para quando você, daqui 10 anos, você voltar, você tem um resumo, etc. Todas essas são as mesmas marcações ou não? São as mesmas marcações. Porque o ordem sempre, né? Tudo vai ficar igual, né? Só que o que acontece? O seu entendimento da leitura bíblica muda demais. Porque cada dia Deus fala uma coisa diferente no mesmo versículo. Ontem à noite, antes de dormir, eu estava lendo Deuteronômio 1. Eu já li Deuteronômio 1 várias vezes.
Só que ontem, no Deuteronômio 1, é quando o povo chega diante da terra prometida, Deus fala assim, pela terra prometida. Eles falam assim, não, mas vamos mandar espiões lá para ver como é que está a situação. Aí os espiões voltam e falam assim, tem muito gigante lá, a gente vai tomar um prejuízo, né? Aí eles falam assim, puta, mas Deus não trouxe aqui para a gente ser morto por esses assim, que são gigantes, né? E aí Moisés apresenta isso para Deus, Deus fala assim, manda eles voltar para o Mar Vermelho, volta tudo para trás. Ele fala assim, não, a gente vai entrar, a gente vai lutar. Ele fala assim, se vocês forem entrar, vocês vão entrar sozinhos, eu não entro com vocês. Vocês vão, agora vocês vão morrer mesmo. Se vocês entrarem para combater, vocês vão morrer mesmo. Eu não vou combater com vocês. Pode voltar para trás. E aí eles voltam tudo para o Egito de novo, uma vez lá no início. Porque eles não confiaram em Deus, né? Então Deus quer a nossa confiança. Isso aí eu já vi várias vezes. E é por isso que o povo demora 40 anos para entrar na terra prometida. Não é que era tão longe a ponto de andar 40 anos. É que faltava confiança. Faltava fé. Eles chegaram em Deuteronômio, chegaram na cara do povo. Eles demoraram mais 20 anos. Era para eles entrar 20 anos antes. Tipo assim. Mas faltou confiança. Eles falaram, vocês estão confiando em mim? Então volta para trás. Vocês não acreditam em mim? Então volta para trás. E ele faz uma promessa de verde. Ele fala assim, vocês, essa geração não vai entrar na terra prometida, mas seus filhos vão entrar. E nem você, Moisés, você vai entrar. Só vai entrar Josué, que é seu discípulo. Você também não vai entrar. Então ele faz uma promessa que marquei de verde. Então, isso aí eu li várias vezes, só que ontem, isso me chamou a atenção com relação à confiança em Deus, né? E às vezes, diante de situações que a vida nos apresenta, a gente tem tanta dificuldade de confiar em Deus. Entendeu? E aí a gente acaba voltando tudo para trás da vida espiritual. Se a gente tem diante de um problema, a gente tem dificuldade de confiar em Deus, a gente tem que voltar lá para o Mar Vermelho, começar tudo de novo. Ou seja, como se tivesse perdido todo o trabalho, né? Como se Deus estivesse construindo um castelo com a gente, e aí Deus fala assim, agora põe mais um tijolo. Mas se for esse tijolo, vai cair? Não vai cair, não põe o tijolo. Mas eu estou com medo de pôr o tijolo. Aí então joga esse castelo para começar tudo de novo. Você não confiou em mim. E aí destrói aquele castelo para começar tudo de novo. Aquele velho joguinho, volta ao início. Volta ao início. Zero a vida. Então, assim, ontem Deus me falou isso. Mas cada vez que eu li o Deuteronômio 1, cada vez Deus me falou uma coisa diferente. É sempre uma aventura nova. E aí, o que eu rezei ontem? Nos meus 15 minutos de oração? Pedindo a Deus a graça da confiança. Diante das tribulações, diante dos problemas, pedindo a Deus a graça. Porque se Deus está me falando isso, é porque Deus acha que eu não estou confiando nele como eu deveria confiar. Se Ele está me dando esse puxa de orelha no diário espiritual, entendeu? Então, qual é a ordem que mais me chamou a atenção? Volta para o Egito. Qual é a promessa que mais me chamou a atenção? Se você lutar sozinho, não estarei com você, porque você não confiou em mim. Qual é o princípio eterno que eu preciso confiar em Deus? Deus é digno de confiança, sempre foi, e sempre será. Entendeu? Então, isso tudo que eu falei para vocês é o resumo desse livrinho aqui. E aí, você vai marcar na sua Bíblia as promessas, as ordens do príncipe eterno, e aí você vai ter um caderninho do lado. Você vai pôr a data, o dia, a hora no caderninho, e você vai escrever a promessa, a ordem do princípio eterno. E aí você vai responder uma pergunta: qual a mensagem de Deus para mim hoje? O que Deus me falou hoje nesse diário espiritual? Qual é a mensagem de Deus? A minha mensagem até foi: Deus exige confiança, mesmo que esteja lutando com gigantes. Deus combaterá por mim. Essa é a mensagem. Qual é a mensagem? Depois a segunda pergunta: como eu posso colocar isso em prática na minha vida? Como eu posso colocar isso em prática? Confiando em Deus, exercitando a confiança em Deus, lembrando quem é o meu Deus, que tudo pode. Essa foi a resposta da segunda pergunta. Depois, a oração. Você escreve lá, oração. E aí você se fecha no banheiro, no seu quarto, diante do Santíssimo Sacramento, e faz a sua oração de 15 minutos em cima dessa mensagem bíblica. E aí, as coisas vão crescendo. A segunda pergunta? Qual a mensagem de Deus, a primeira, e como eu posso colocar isso em prática na minha vida? Como eu posso colocar isso em prática na minha vida? Vamos fazer essa aventura aí? Essa aventura bíblica? Vamos fazer essa experiência? Qual que é o ideal? É diário espiritual. Então tem que ser todo dia. Claro, se você de repente teve um dia que você não conseguiu, você não vai, vou falar,
abandonar o barco e parar de fazer, né? Porque eu já vi gente que fez isso. Ah, estava fazendo diário espiritual, fiquei 5 dias sem fazer, abandonei, não fiz mais. Não, retoma, começa de novo. Vamos lá, não desanima não. Retoma. Mas o ideal é que seja todo dia. E o ideal é que seja pelo menos um capítulo por dia. Tem vezes que tem livros que tem capítulos pequenos, você vai fazer 3, 4 capítulos. Tem livros que tem capítulos grandes, igual Deuteronômio 1, eu fiz aqui 46 versículos, é um capítulo grande, são 3 páginas. Foi esse, só Deuteronômio 1. E aí eu fiz só um capítulo. Ou se o capítulo for grande, igual os capítulos do Evangelho de Mateus, 72 versículos, você lê lá um trecho, 10 versículos. Porque às vezes Jesus conta uma parábola que se encerra dentro do capítulo, início e fim. Por exemplo, a parábola da viúva, da oração, ela se inicia em si, encerra dentro do capítulo, e depois no mesmo capítulo começa um outro assunto. Então você lê a parábola, mas que você lê, entendeu? Que você tem aquele momento de intimidade com Jesus que te fala aquela palavra. Quando a gente reza, a gente fala com Jesus. Quando a gente lê a Bíblia, Jesus fala conosco. E a oração baseada na palavra de Deus, com certeza, vai fazer um incêndio de graças nas nossas almas. O que eu percebi é que você não é um segmento, você não começa Uma sequência? Uma sequência. Tem a sequência aqui, ó. Depois eu vou passar para vocês a sequência no WhatsApp. Tem dias eu pegar. Essa Bíblia aí, abre a primeira página dela aí. Volta aí. Tem uma sequência aí, não tem escrito aí? Ó, vai passando as páginas. Vai passando. Acho que tá aí, ó. Colado. Aí, ó, essa é a sequência. Em Gênesis 2. Não, começa lá no Novo Testamento primeiro. O Novo Testamento não tá aí? Começa na 1 João. Primeira carta de João, 2 Isso. livros. É essa aí. Essa é a sequência. Entendeu? Essa sequência está nesse livro aqui, do padre Jonas aqui, do mocinho Jonas. Entendeu? Então isso daí, na verdade, o que é isso daí? É o Xerox. Eu xeroquei o livro e colei aí para ter fácil na mão. Você vai mandar no WhatsApp? Eu mando no WhatsApp. Essa sequência. Tá aqui, ó. Então, eu percebi que é isso, são dias diferentes no mesmo. A sequência é só daqui, ó. Porque lembra que eu falei que você tem que primeiro conhecer quem é Deus? E aí você começa o Novo Testamento? Então aqui, ó. 1 João 2 vezes. Depois Evangelho de São João. Por que Duas começa? vezes, duas vezes. Você lê a 1 João, encerra, volta, lê a 1 João de novo. Por que 1 João? Porque era 1 João que apresenta a identidade de Deus. Deus é amor. Né? 1 João que diz, quem ama, filhinhos, 1 João 3,15, filhinhos não amem somente com palavras, nem com a língua, mas por atos e verdade. Então a 1 João apresenta quem é Deus e quem deve ser o cristão. Que Deus é amor e que a gente tem que ser amor também, a gente tem que amar. Então a gente começa a entender quem é esse Deus. Depois do Evangelho de João, que é o Evangelho mais teológico, ele começa a apresentar quem é a pessoa de Jesus, e qual que é o jeito, entre aspas, né? Qual é o jeito de Jesus pensar, entendeu? Então a gente começa a entender teologicamente a pessoa de Jesus, e assim por diante. Eu gosto de fazer, talvez ajude, antes de começar a ler a Bíblia, pedir o Espírito Santo, para dar discernimento. Tem que fazer, né? E eu Sempre. boto uma musiquinha de Espírito Santo, Você também vai pegar a Bíblia e fazer assim. Bibliologia. Assim. Fala comigo. É. Hoje eu estou numa casa do meu marido. Meu Deus, mate aquele da visão. Ele falou isso? Ele falou isso, sabe? O pessoal chama de bibliologia. Ele falou assim, olha. Isso não é estudo bíblico, né? Então. Teve um menino registrado na cadeira, que o menino falou, não sei o que eu faço da minha vida, eu vou olhar a Bíblia. Aí ela estava escrito, Judas no balcão. Então, vai enfocar-se. O que tens de fazer, faz depressa. Então, assim, pessoal, é uma sequência, é um estudo bíblico, né? E nesse estudo bíblico Deus vai nos falar. Mas é um estudo, o estudo ele tem uma direção, né? Ele tem uma direção. Né? E nisso, Eu acho que é isso que ele quis dizer, a gente entendeu. Porque se você, por exemplo, você pega ali, tá, vou abrir aqui Mateus 5, vai ser ler. Hoje foi Mateus 5. Aí amanhã você abre aqui Gênesis 3. Depois você abre aqui no Apocalipse. Você abre aqui Timóteo. Aí eu falo para você, o que fala a carta de Timóteo? Não sei. Eu só li um versículo da carta de Timóteo. Entendeu? O que fala o Apocalipse? Não sei. Eu li 3 versículos do Apocalipse no mês passado que eu abri esse Apocalipse.
Então você não conhece o Apocalipse. Você entendeu? É como esse livro aqui. É biografia de São Maximiliano. Eu vou abrir aqui, ó. Vou ler aqui, ó. As conquistas de Hitler começaram com a anexação da Áustria. Legal. E aí, o que eu sei da vida de São Maximiliano? Eu sei que as conquistas do Hitler começaram com a anexação da Áustria. Hitler conquistou a Áustria. E aí, mas isso conta a biografia de São Maximiliano? Não conta. Então eu tenho que ler o livro. Você entendeu? E a Bíblia é um livro. Só que a verdade são 72 livros. Né? Amém? Então vamos fazer essa experiência essa semana? Responde para mim. Posso? Como é que essa palavra e ela é Deus, né? Yahvé. Yahvé. Iavé? É, Yahvé. Iavé. Você viu assim, Iavé. Amém? Então, gente, aí essa semana vamos fazer essa experiência com o João. Vamos lá? E aí semana que vem a gente faz mais uma partilha. Como é que foi a vida de oração nessa semana, lendo a primeira carta de João, rezando. E a primeira carta de João vai dar praticamente certinho a semana aí. Amém? Deus abençoe e até a próxima. Viva Maria Imaculada.